Olá, povo de Deus, a graça e a paz, tudo bem com você? Espero que sim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente no nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E que bom ter você conosco, você que está sempre aí nos apoiando, nos dando aquela força, aquele incentivo. Muito obrigado, você que já é inscrito, você que ainda não é, está entrando a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui, tá? Fique até o final desse vídeo. E não se esqueça, aquele combo básico que leva 10 segundos e é de graça. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos e também ajudar com que o YouTube faça com que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. Então, quando você faz tudo isso, você nos ajuda muito, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com dois, quantos você sentir no coração. Joga no grupo da igreja, joga nos grupos dos seus conhecidos. Ajude esse canal que não tem outro objetivo a não ser falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos para a nossa série de vídeos que tem por nome Conversa sobre EBD, tá? Nós estamos na lição 7 da classe dos adultos da revista da CPAD, comentada pelo pastor José Gonçalves, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Para você que ainda não sabe, a conversa sobre a EBD não é a lição em si, tá? Mas nós pegamos algum ponto da lição que nos faz refletir. O comentarista não vai abrir muito aquele assunto, até porque o assunto da lição não é aquele, mas pode ter ali alguma coisa, algum assunto que fique alguma curiosidade. Então a gente pega e conversa sobre isso aqui nessa playlist. Vai na playlist do primeiro trimestre de 2024 e entre uma lição e outra sempre vai ter a conversa sobre a EBD. E o título não é conversa à toa, tá? É conversa porque a intenção é que nós venhamos dialogar sobre o assunto, tá bom? Bom, nós estamos na lição de número 7, lição que tem por título O Ministério da Igreja. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vai lá na playlist e assista a lição de número 7, tá? Já está lá, lembrando que todas as nossas lições são jogadas no canal com uma semana de antecedência para você ter tempo para estudar, para montar, para orquestrar a sua lição, tá bom? O texto áureo está em Efésios 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestre. No versículo 8, o apóstolo Paulo escreve que ele concedeu dons aos homens. A palavra no grego é antropos, que fala tanto da natureza do ser humano, tá? Como também é usado para fazer referência ao sexo masculino, homem. Então, diante disso, fica uma pergunta. Existe ministério feminino? Diaconisa, pastora, apóstola, bispa, e já escuto até falar em presbítera? Isso é bíblico? Fique até o final desse vídeo e vamos sendo juntos edificados pela palavra de Deus. No meio que a gente vive, na nossa cultura, na nossa atualidade, se torna um pouco complexo falar sobre a diferença entre homem e mulher. Isso também dentro da igreja. Então, não misture as coisas, tá? Eu não estou aqui para desrespeitar as mulheres que exercem tal função. Eu estou aqui para ver biblicamente o que a Bíblia diz sobre o ministério feminino, tá bom? Só para frisar que não existe preconceito na Bíblia, não existe machismo. Então, não me confunda, tá bom? Tenho muito respeito por mulheres que exercem até um ministério pastoral, tá? Tenho a minha convicção bíblica sobre isso, mas vejo sim que são mulheres de Deus e que Deus as usa sim, tá? O que vem ao caso aqui é se isso é bíblico, tá? E não sendo bíblico, isso também não significa que não são mulheres de Deus, que aquela igreja não é uma igreja onde Deus está no controle, onde Deus está naquele lugar, uma igreja que ganha almas, uma igreja que trabalha para o reino. O que vem ao caso é, será que a mulher está exercendo um papel que não cabe a ela, carregando um fardo que não seria para ela, um fardo pesado que a mulher não foi dado? Essa é a questão, tá bom? Então, por favor, entenda bem o vídeo,
Veja direitinho, fique até o final. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 12, Paulo diz o seguinte: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude. Esse texto é visto como um texto machista, mas aqui Paulo proíbe a ordenação de mulheres para exercer autoridade sobre o homem. Bom, alguns dizem que esse texto se trata de uma questão cultural, mas quando nós vemos a explicação de Paulo, uma hermenêutica do texto nos faz entender que o próprio texto se explica. É regra básica da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, segundo o argumento de Paulo, não seria apenas uma questão cultural, é uma questão teológica. Lembrando que os gays também usam esse argumento para dizer, por exemplo, quando Paulo combate o relacionamento homoafetivo, que aquilo era uma questão de cultura da época, porque se cultuava deuses pagãos com práticas sexuais de homem com homens. Então é perigoso a gente pegar um texto da Bíblia e simplesmente isolar que aqui é questão de cultura e aqui não é. Então é preciso fazer uma hermenêutica, examinar o texto. Então, dentro do texto, Paulo explica apelando para a ordem da criação. Versículo 13, ele diz que Deus fez primeiro o homem. Então, quando a gente vai para Gênesis, a gente entende que Deus cria primeiro o homem e ele dá autoridade ao homem. Por exemplo, ele dá ao homem o governo e não à mulher. Ele instrui o homem a não comer do fruto e não a mulher. A mulher não tinha nem sido criada ainda. Ele dá aos homens o governo sobre os animais. Quando a mulher é enganada pela serpente, ela come do fruto e nada acontece, porque o governo não está sobre ela. A ordem de Deus não foi direta a ela, mas quando ela dá o fruto a Adão e Adão come, ali então o resultado é visto. Quando Deus então desce ao jardim do Éden, é o homem que ele chama e não a mulher, porque ao homem era dado o governo. O homem era o cabeça. Então Deus desce ao jardim, procura o homem para responsabilizar o homem. Quando Deus pune a mulher, a gente vê que as consequências são apenas nela. Mas quando Deus pune o homem, toda a terra é atingida. O texto diz: maldita é a terra por causa de ti. Porque o homem exercia uma liderança, um governo que foi dado direto de Deus para ele. Então, o homem foi criado para governar. A mulher foi criada para auxiliá-lo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao 9. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ou seja, a mulher foi criada por causa do homem. A mulher foi criada do homem. Então Paulo, ele segue a ordem da criação para explicar o porquê da autoridade masculina sobre a mulher e o porquê da proibição da autoridade feminina sobre o homem. Além da ordem da criação, Paulo usa também no mesmo texto a doutrina da queda. No versículo 14, Paulo diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Então, a mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto, trouxe do fruto para Adão, tá, para o homem, e o homem obedeceu, comeu. E a consequência foi que o pecado entrou na humanidade. Então Paulo está dizendo que no dia que a ordem foi trocada, o pecado entrou no mundo. No dia que a mulher governou e o homem obedeceu, o pecado entrou no mundo. O homem caiu. Então não é uma questão cultural, não é apenas machismo, é teológico. A gente escuta alguns argumentos. Por exemplo, no Antigo Testamento havia pastoras de animais. Só isso aqui já era o suficiente para esse argumento nem ser usado, mas acredite, existem pessoas que usam esse argumento, já usaram para mim. No Antigo Testamento havia pastoras. Não era nem para ser usado esse argumento, era pastoras de animais. Mas tudo bem. Raquel era pastora, tá? Mas Jacó teve que remover a pedra da boca do poço para ela. Moisés defendeu as filhas de Jetro, dos pastores de Midian, lá em Êxodo capítulo 2. Os pastores de Midian impediram elas de dar água para o rebanho, e Moisés então se levantou e defendeu elas, e então deu de beber ao rebanho. Se esse argumento chulo é válido, então a gente precisa ver aqui que todas estas duas pastoras se mostraram frágeis
e precisaram de homens para ajudá-la. No Antigo Testamento, a gente também vê profetisa, por exemplo, Hulda. Mas profeta não é ofício. Profetizar é diferente que liderar, que governar. Alguns ainda vão dizer, ora, no Antigo Testamento também tinha juíza, tinha Débora. Porém, juíza era uma função civil. Nunca vamos ver no Antigo Testamento uma sacerdotisa, alguém ungido, separado para o ofício sacerdotal, para a liderança ministerial, para a autoridade espiritual, para se dedicar ao governo do povo de Deus. Nós vemos reis, nós vemos sacerdote, e nunca isso é atribuído à mulher. E se nós formos para a história, não tínhamos pastoras até o ano de 1850, antes do movimento feminista, que teve sua principal reunião em 1848. Existe sim uma influência feminista nas nossas igrejas. O igualitarismo, aquele tal de não há diferença entre homem e mulher, existe igualdade de valor, porém, existe diferenças de função. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há gentil, não há homens, não há mulheres. Todos são iguais, porém existe diferença de função. Deus ama igualmente um elefante e uma borboleta, mas isso não significa que o elefante também vai voar. Então, existe diferença. O homem é mais forte fisicamente no que tange liderança. A fragilidade da mulher está ligada à maternidade. A mulher é um sexo frágil, que gera um ser frágil e cuida de um ser frágil. Está na essência, na natureza feminina. Por isso, Paulo apela para a criação. Quando Paulo instrui Timóteo acerca da liderança ministerial, lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. E aí Paulo traz uma lista até o versículo 6, e isso aqui só se aplica a homem, marido de uma só mulher. Tá? Não neófito, para que, se soberbecendo, não caia na condenação do diabo. Quando a gente chega no versículo 11, Paulo faz uma referência à mulher, dizendo assim: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E depois ele continua: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Então veja que Paulo ele fala de bispo, Paulo ele fala de diácono, mas quando ele dá uma breve instrução às mulheres no versículo 11, o termo não é aplicado às mulheres. Então, Paulo ele está instruindo Timóteo acerca da liderança ministerial. E nós vemos que isso aqui só se aplica a homens. Agora, a mulher pode, por exemplo, ensinar? É claro. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no saber, para que ensine as outras mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Na Bíblia, nós vemos, por exemplo, Romanos 16, versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Servindo aqui é diáconos. Então, a gente entende que Febe era uma diaconisa. Nós vemos também o caso de Priscila, que Paulo também cita na Epístola aos Romanos e também na Epístola aos Coríntios, ela é citada, assim também como em Atos dos Apóstolos, que Priscila era uma missionária. Então, existem mulheres trabalhando, servindo, diaconisa, missionária na Bíblia. Agora, não encontramos no Novo Testamento ordenação pastoral feminina. Portanto, não existe pastora, apóstola, bispa, nem presbítera, se é que existe. Eu estou ouvindo falar e estou repetindo aqui. Tá? Daqui a pouco vai ter anciã. Então, eu termino deixando aqui com você 3 ocasiões onde as mulheres, pela lógica, deveriam ser escolhidas. No caso de Jesus, por exemplo, Jesus quebrou todo o preconceito que tinha de homem com mulheres. As mulheres, na época de Jesus, só serviam para procriar, para cuidar dos filhos. Existia um preconceito muito grande. Jesus quebrou tudo isso. Ele andou com mulher. Ele foi financiado por mulheres. Ele falou com uma mulher, e ainda samaritana, que era pior ainda. Ele tocou em mulheres. Ele dialogou com aquela mulher sirofenícia, mas ele escolheu 12 homens para o colégio apostólico. Nem as mulheres que financiou o seu ministério, Jesus escolheu para o colégio apostólico. Uma segunda ocasião também foi quando Judas ele morre
Então abre uma vaga no colégio apostólico e o mais sensato ali, o mais lógico, era que se escolhesse a mãe de Jesus, Maria, que abria as portas da casa dela para que eles se escondessem, se reunissem. Maria, que estava ali fiel sempre no ministério, que era mãe de Jesus. Mas não, eles escolhem 2 homens e tiram a sorte em Matias. E uma terceira ocasião, em Atos 6, na escolha de alguém para servir as mesas. Me chama a atenção porque as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas no serviço da mesa. Ora, nada mais certo, lógico, justo do que escolher mulher para servir as mulheres. No entanto, eles mandam escolher 7 varões, 7 homens. Então, as mulheres sempre foram muito importantes na obra de Deus desde o Antigo Testamento. No ministério de Jesus elas financiaram, elas foram as únicas, fora João, que ficaram até a cruz. Tá? O machão de Pedro saiu voado, todos eles abandonaram, Pedro negou, todos abandonaram Jesus, mas elas ficaram no pé da cruz. Elas foram as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Foi dado a elas a incumbência de contar aos apóstolos, de anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Elas abriram as suas casas para a igreja. Em Romanos 16, no final da epístola aos Romanos, Paulo ele faz agradecimentos e louvores e ele cita cerca de 8 mulheres que serviam, que ajudavam, que trabalhavam. Ainda hoje, mulheres ensinam, mulheres pregam, mulheres organizam muito melhor do que homens, auxiliam no culto, são ótimas diaconisas, são ótimas pregadores. Porém, não podemos misturar as coisas. Não é machismo que é bíblico. Existe diferença na natureza. A Bíblia diz que a mulher é o sexo mais frágil. A Bíblia diz que a mulher é a adjuntora do marido. A Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem. A Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça de sua esposa. Isso não é desonrar as mulheres, tá bom? Mas sim saber essa diferença de funções. Então, na Bíblia, não se encontra sustento para funções ministeriais de liderança, de autoridade, como pastor, presbítero, bispo, apóstolo e etc., que seja dado a mulheres. Por mais que a gente tenha pastoras que desempenham um ótimo trabalho, eu mesmo conheço, não tenho preconceito, respeito muito, tá? E deixo aqui esse vídeo com todo carinho, com todo respeito, tá bom? Então eu espero você até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida e um abraço.